Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o pastor Luiz Prates, estou aqui compondo mais uma vez esta mesa com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos sequência ao nosso estudo. Hoje, a lição de número 6, cujo título é As Parábolas do Livro de Ezequiel. A revista que estamos estudando é essa belíssima revista do primeiro trimestre de 2022. E esta revista é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. A lição de hoje, como eu disse, programada para o dia 6 de fevereiro, estaremos agora estudando. Pega a sua Bíblia, a sua revista, a caneta, o planinho de aula, porque nós vamos dar início agora. Antes, porém, eu quero agradecê-lo por se inscrever em nosso canal, por curtir, por compartilhar os nossos vídeos e por estar nos ajudando a fazer esta a maior e melhor escola do mundo. Deus abençoe a você e vamos juntos então ao estudo. Vou dar aqui a saudação ao pastor William, a paz do Senhor. Pastor William, seja bem-vindo a mais um estudo. Muito bem, pastor Prates, a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco nessa feita para mais uma aula pela editora Betel. Vamos ler o nosso texto áureo. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Está em Ezequiel capítulo 16 e o verso de número 62. A nossa verdade aplicada diz: o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo para mais um estudo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, aos nossos irmãos. Os objetivos da lição de número 6 são explicar a parábola da videira inútil, mostrar Jerusalém como a esposa infiel da parábola e destacar a alegoria da parábola das duas águias. Os textos de referência encontram-se em 2 capítulos de Ezequiel. Capítulo 15, versículos 2 e 3, capítulo 16, versículos 15 e 60. Convido os irmãos para estarmos orando e pedindo a bênção de Deus para este momento. Pai Celestial, bendito e maravilhoso Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome. Te damos graças por mais este momento que o Senhor nos concede. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua palavra. Conduz-nos, dirija-nos para a edificação da igreja e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar aos irmãos que na lição de número 4, nós vimos as mensagens e os avisos de Deus sendo transmitidos por Ezequiel por intermédio de atos simbólicos, encenações e dramatizações. Nesta lição, nós vemos que Deus, ele utiliza um outro recurso didático para transmitir suas mensagens e avisos. O método, agora, para transmitir a mensagem de Deus são alegorias e parábolas. Eu estava consultando o comentário histórico-cultural da Bíblia, da editora Vida Nova, e lá diz que nós encontramos o uso deste recurso retórico sendo muito comum nas narrativas de histórias antigas para explicar algo ou criar uma imagem que fosse mais clara ou expressiva para o público. Então, os capítulos
15, 16 e 17 de Ezequiel estão utilizando esses recursos para a transmissão da mensagem de Deus. Os capítulos 15 a 17 registram sobre a videira, sobre a mulher que, apesar de ter sido acolhida, cuidada, amada, ela foi infiel, e também a figura, a imagem das duas águias. São relatos, irmãos, focados na lição de hoje, que expressam atitudes e comportamentos do povo de Deus em relação ao plano de Deus, aos seus propósitos para com o seu povo, ao seu agir e à sua vontade. Por isso, é imprescindível, ao longo da exposição da lição, nós estarmos contextualizando este ensino, porque os três aspectos enfatizados nesta lição, nesses 3 capítulos, são relevantes na vida de todos aqueles que dizem ser discípulos de Cristo. Pastor, quais são esses 3 aspectos enfatizados nesses 3 capítulos, por intermédio dessas alegorias e parábolas? Frutificar, fidelidade e submissão. São aspectos que se esperam que sejam encontrados na vida daquele que diz ser um discípulo de Cristo. Vejamos de novo a verdade aplicada. O discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. Visto isto, vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, a parábola da videira inútil. Irmãos, o estudo deste tópico, ele nos direciona, ele aponta para refletirmos sobre um aspecto fundamental. E esse aspecto, ele deve influenciar todas as áreas da vida do discípulo de Cristo. Eu estou me referindo ao propósito de Deus, ao nos chamar, ao nos escolher. Em todo o tempo, precisamos ter em mente que Deus, ao nos chamar, nos escolher, nos separar, Deus tem um propósito. E a parábola da videira, ela nos convida a uma reflexão. É uma verdadeira convocação de Deus a uma reflexão. Vejamos que o versículo 2 do capítulo 15, que nós estamos agora abordando nesse primeiro tópico, eu estava consultando a versão NVI e nós encontramos assim: em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta. Versículo 3. Essa madeira pode ser empregada para fazer algo útil. É possível usá-la como suporte para pendurar coisas. Versículos 4 e 5. E depois de queimada, servirá para alguma coisa?
Se antes não servia, muito menos depois de ser queimada. Então notemos como Deus, ele inicia fazendo perguntas para despertar no seu povo a reflexão. Irmãos, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o nosso aperfeiçoamento como discípulos de Cristo necessariamente passa pela reflexão, à luz da palavra de Deus. Após estas perguntas, aí sim, nós chegamos no versículo 6 com estas palavras da parte de Deus. Como a videira, assim os habitantes de Jerusalém. Agora Deus vai esclarecer, por intermédio de Ezequiel, sobre a lição, o aviso, a mensagem a ser entendida pelo povo, compreendida a partir dessas perguntas iniciais da parte de Deus. Nós vemos, irmãos, quando Deus falou sobre a videira e o povo de Jerusalém, o povo de Israel estava familiarizado com esta comparação. O povo estava entendendo. Notemos Oséias, capítulo 10, versículo 1, Salmo 80, versos 15 e 16, Isaías, capítulo 5, Jeremias, capítulo 2, versículo 21, e tantos outros textos da palavra de Deus que nós encontramos. Deus comparando a videira em seus vários aspectos com o seu povo. O Senhor Jesus afirmou: eu sou a videira verdadeira. João, capítulo 15. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, é como se Jesus estivesse dizendo, não como Israel, que foi dominado pela soberba e não soube lidar com a abundância. Não deixem de ler Oséias, capítulo 10, versículos 1 e 2, e Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14. Em ambos os textos, nós vamos ver a soberba do povo de Deus e o perigo, o alerta de Deus sobre a importância de sabermos lidar com a abundância. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, é como se ele estivesse dizendo, não como Israel, que não correspondeu à expectativa. Isaías, capítulo 5. Irmãos, Deus, em Ezequiel 15, ele estava avisando que a disciplina que havia sido iniciada anteriormente, ela ia continuar. É importante estarmos atentos ao contexto do exercício do ministério de Ezequiel. Ezequiel foi deportado junto com um grupo, mas Jerusalém ainda não estava de todo destruída. O templo ainda estava funcionando e muitos estavam criando a expectativa de que logo, logo aquilo ia acabar, que o templo não ia ser destruído. Então Deus está mostrando, com esta parábola da videira, que assim como a videira na parábola, ela teve um princípio de incêndio e ficou meia que queimada, chamuscada, é como Jerusalém. Foi invadida, uma parte do povo foi levado cativo, mas a disciplina vai continuar. Jerusalém, que já estava no processo de ser subjugada pela Babilônia, ela iria ser destruída. Versículos 6, 7 e 8. E detalhe,
Deus avisa, Deus revela, Deus mostra o porquê disso. Está escrito lá, grandemente prevaricaram, ou seja, violaram a obediência devida, agiram contra Deus. Irmãos, encerrando, é importante nós estarmos fazendo uma conexão entre ser frutífero e viver conforme a palavra de Deus para um adequado relacionamento com Deus. Porque a parábola é a parábola da videira, e a parábola da videira, ela nos remete à questão de sermos frutíferos. Afinal, como iniciamos essa reflexão, é importante estarmos atentos ao propósito de Deus. O próprio Cristo disse, eu vos nomeei para que vades e deis fruto. É fundamental nós estarmos enfatizando essa relação entre ser frutífero e viver conforme a palavra de Deus. Não deixem de ler João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. E eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que nós encontramos no subtópico 1.3, cujo título é Que mais pode ser feito? Tanto Israel precisava estar atento ao questionamento de Deus, como nós hoje. Contextualizando, como eu disse, esta parábola, temos as Escrituras Sagradas, temos o Espírito Santo, temos a graça do Senhor. Logo, irmãos, não há justificativas para não correspondermos ao que Deus espera. Esperando eu que desse uva, foi procurar nela fruto. Eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto. Portanto, irmãos, Deus não apenas espera, Deus não apenas nomeia, Deus não apenas escolhe, Ele age e Ele provê tudo que é necessário para frutificarmos. E aí eu encerro com esta reflexão. E por que há tantos que não frutificam? É por causa das atitudes, dos comportamentos, das escolhas e das decisões em relação à palavra de Deus, em relação ao agir do Espírito Santo. São respostas negativas que pessoas dão ao agir de Deus, ao propósito de Deus. Que o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo opere a cada dia em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos viver segundo o propósito de Deus para nós. Deis fruto para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando aí o ponto 1, nós aprendemos que a parábola da videira inútil expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. E assim nós podemos ir ao ponto 2 para estudarmos a outra parábola, a parábola da esposa infiel, com o pastor William Barros. Muito bem, pastor Luiz Prates. Depois de termos visto o nosso tópico primeiro, nós vamos entrar no nosso tópico 2, como frisou aqui o pastor Prates, sobre a esposa infiel. O retrato não poderia ser o mais eloquente. Deus retrata Israel na figura de Jerusalém, mostrando toda a sua trajetória, como Deus resgata, como Deus levanta, como Deus tira do opróbrio,
como Deus engrandece, enobrece e honra o seu povo, para que depois seu povo se voltasse para os ídolos, seu povo se voltasse para o pecado. Na figura da esposa infiel, Deus traz do contexto do dia a dia de muitas pessoas, Deus traz a lição sobre a necessidade da fidelidade a Deus, sobre a necessidade da fidelidade a princípios e valores que norteiam, que devem dirigir a nossa vida. É interessante que ao longo da história, introduzindo aqui o nosso tópico 2, ao longo da história Israel traiu a Deus dessa forma muitas vezes. Nós vemos, por exemplo, no deserto o episódio do bezerro de ouro, quando Moisés se ausentou, estava com Deus no monte, no Horebe, e Israel deu-se a folgar, estava lá festejando diante de um bezerro de ouro. Nós vemos na história dos juízes de Israel os grandes altos e baixos que o povo de Deus vai viver. E, além disso, nós vemos as histórias dos reis de Israel, mesmo com o tempo do reino unificado, como depois com o reino dividido em tribos do norte e do sul, e nós vemos como Israel vai oscilar muitas vezes em estar debaixo de jugo dos seus inimigos e estar vivendo na presença de Deus e vivendo vitoriosamente, e tudo isso mostra o quão triste, quanto sofrimento poderia ter sido poupado se tivessem sido fiéis a Deus. E aqui a gente aprende uma lição importante com isso. Vejam que desse tempo dos juízes e dos reis de Israel, nós vemos que em tempos onde Israel se rebeliava contra Deus e sua palavra, onde Israel se voltava para os ídolos, para uma vida longe dos princípios de Deus, vejam que os inimigos alcançavam o povo de Deus, os subjugavam e os tratavam de forma terrível. Quando Israel se arrependia, quando Israel se voltava para Deus com o coração contrito e quebrantado e buscava a face de Deus, Deus lhes levantava, por exemplo, juízes e lhes fazia vencer as grandes dificuldades, os grandes e maiores inimigos que os cercavam. E aqui, vejam que aqui cabe uma lição importante. A vitória, nesse caso, não depende apenas da estratégia de guerra ou do tamanho do exército ou do poder bélico que se possui. Vejam que, mesmo tendo uma estrutura sem Deus, nada acontecia. Derrotas eram consequência natural de uma vida de infidelidade. Então aqui cabe uma lição importante. Não é pela sua capacidade, não é pelo seu mérito, não é pela sua inteligência que as coisas acontecem. Tudo isso é importante. É bom ter boa bagagem, é bom ser uma pessoa aculturada, é importante ter valores e princípios que podem tornar uma pessoa um cidadão de bem, mas tudo isso, dinheiro, recursos, pessoas influentes, nada disso resultará em sucesso, em vitória, se Deus não estiver na frente. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O nosso tópico 2.1 vai apontar a infidelidade traz consequências desastrosas. Eu vou mostrar para vocês, dentro da história de Israel, um exemplo disso para nós até hoje, um exemplo emblemático para as nossas vidas. Por exemplo, Israel vai perder território. Deus havia feito promessas enormes a Israel de possuir uma terra muito maior do que possui, inclusive, hoje. Pastor Prates, a gente, quando visita Israel, por exemplo, hoje, existem partes hoje da Jordânia que originalmente, quando Israel entrou na Terra da Promessa, por exemplo, pertenceram à tribo de Rubens. E Israel perdeu esse território até hoje. Agora, além disso, o tempo, gente, parem para pensar, você que está assistindo essa aula, você que é professor, você que é aluno, pensa comigo. Quando a gente chega em Números 13, quando Israel chega no limite, na fronteira da Terra da Promessa, ali tem basicamente 1 ano de caminhada. Veja que o propósito de Deus, pastor Prates, no deserto de Israel era 1 ano. Em 1 ano eles chegam na Terra da Promessa. Ou seja, Deus não tinha planejado um deserto longo. Porque deserto não é endereço de crente. Deserto é processo, deserto é passagem, deserto é caminho. Deus não fez você para viver com teu endereço no deserto. O deserto é um meio para chegar em algum lugar. Deus tem um processo, Deus tem seus caminhos na sua vida e você vai passar pelos desertos da vida. Mas não é o ideal, não é o que Deus quer para você sempre. Agora, olha o que vai acontecer.
Israel chega lá na fronteira da terra, vai desobedecer a Deus, vai duvidar, vai querer matar Moisés e Arão, vão se rebeliar. Eu não tenho tempo para tecer comentários minuciosos sobre essa parte de Números 13 e 14, mas o fato que no momento ali de tudo aquilo que está acontecendo, eles querem voltar para o Egito. E aí o que vai acontecer? Eles vão passar mais 39 anos no deserto, somando 40 anos de deserto. Quando Josué é o novo líder de Israel e entra para conquistar a terra, vai lá, Jericó, Ai, Gibeonitas, vai chegando e alcançando as vitórias, chega um momento que Deus fala para Josué, você já está velho, e ainda tem muita terra para conquistar. Ou seja, olha as consequências. Os 39 anos dando volta no deserto era justamente o tempo que Josué poderia ter para conquistar todo o território, expulsar os inimigos, assumir com as tribos de Israel toda a posse da terra, que não vai acontecer. Aquele tempo do deserto vai custar caro mais na frente, quando chega a hora de tomar posse da terra da promessa. Então, vejam, e as consequências disso estão hoje diante dos nossos olhos. Israel passa e sofre dificuldades também por causa disso, até os dias atuais. Irmãos, essa é uma advertência importante para nós. A gente precisa hoje parar para ouvir as lições da história. Eu lembro aqui de uma frase do saudoso pastor Billy Graham, o grande evangelista mundial, e o evangelista do século XX. Ele disse uma frase importante. Num programa de televisão lhe perguntaram qual era o segredo do seu tão bem-sucedido ministério. Ele disse, tenho sido fiel a Deus, tenho sido fiel à família e tenho sido fiel à igreja. A fidelidade é a marca daqueles que alcançam sucesso e proeminência. Então, o exemplo de Israel para nós hoje é um exemplo que está diante dos nossos olhos. Perderam território até hoje, perderam tempo e sofrem até hoje as consequências de não terem vencido seus inimigos. Sofrem até hoje grandes e graves consequências. Nosso tópico 2.2 vai mostrar também para nós o perigo de desprezar a benignidade de Deus. E aqui vale uma pergunta. Você lembra de onde Deus tirou você? Lembre das suas origens. Na parábola da esposa infiel, Deus vai retratando quem era Jerusalém. Sabe? Como Deus pegou o seu povo, como Deus pegou e levantou. Sabe? Como Deus cuidou de uma forma tão amorosa. Como Deus, com todo o seu zelo e carinho, pegou seu povo e o levantou. E quando eles estão bem, prosperando, se esquecem de Deus. São infiéis a Deus. Sabe? Deus vai lembrar para Israel, nesse tempo, os livramentos que Deus tinha dado ao seu povo, todo o seu favor, todas as bênçãos que haviam alcançado o seu povo. Irmãos, só um milagre explica a existência de Israel. Vejam que não temos notícia da existência hoje dos filisteus. Muitos dos povos antigos simplesmente também desapareceram. Muitos povos antigos que aparecem na Bíblia, no tempo do Êxodo, por exemplo, já não sabemos mais, se perderam ao longo do tempo. Mas que povo foi tão massacrado, perseguido, odiado como os judeus e que permanecem até hoje de pé, mesmo tendo ficado tanto tempo sem ter um território para chamar de seu, espalhado pelas nações e mesmo assim restaurado no tempo profético, no tempo atual? Quem podia imaginar isso, irmãos? Quando eu olho, por exemplo, para a história recente de Israel, a gente olha para a história recente de Israel, a existência de Israel no século 20 e 21 é um milagre. É um milagre, sabe? Desde do estabelecimento do seu Estado em novembro de 47 na ONU, na votação da ONU, na sua declaração de independência em 48, com a seguinte guerra, houve logo um conflito depois para destruí-los, e subsistiram miraculosamente, sem armamento, sem tecnologia, sem nada, como diz aí fora, entre aspas, do peito e na raça, mas Deus estava sustentando ali seu povo, cumprindo suas promessas. Nós vemos depois, mais tarde, a batalha, a guerra dos 6 dias, a mais talvez enigmática, pastor Prates, talvez a mais enigmática batalha que Israel enfrentou,
Desde 2 Crônicas, capítulo 32, quando Deus mandou um anjo e matou todo o exército de Senaqueribe, todos os 185 mil soldados. Possivelmente, essa tenha sido talvez a mais enigmática batalha que Israel enfrentou desde 2 Crônicas, capítulo 32, com Senaqueribe, sabe, com o rei Ezequias. Irmãos, numa média de 1 contra 10, Deus simplesmente em 6 dias, fez com que Israel, enfrentando em 3 frentes de batalha, ao norte a Síria, ao leste a Jordânia e ao sul o Egito, Deus fez com que Israel em apenas 6 dias ocupasse e novamente toda a parte oriental de Jerusalém, que é a parte velha da cidade, e recuperasse ela. E ainda deu a eles a região lá no norte das colinas do Golã. Hoje o Golã, você vai nas colinas do Golã e você vê, por exemplo, mais no limite lá do país. Hoje Israel tem um parque de inverno com estação de esqui que fica lá no Monte Hermon. O Monte Hermon hoje tem 3 países ali que o dividem, a região do Monte Hermon: a Síria, o Líbano e Israel. Irmãos, você vê pessoas, por exemplo, passeando, brincando de neve, enquanto você vê a poucos metros soldados, guarnições de soldados, base militar para proteger a fronteira. Então, irmãos, só um milagre pode explicar tudo isso, só um milagre pode explicar como isso aconteceu, sabe? É como se Deus dissesse para mim e para você na aula de hoje, sabe? Não despreza, não perde de foco os grandes milagres da sua vida. Não, sabe, irmão, não deixe Jesus. Não troque Jesus por dinheiro. Quantas pessoas perderam a fé? Quantas pessoas esfriaram na fé depois que passaram a ganhar mais? Pessoas que outrora, irmãos, fervorosamente clamavam: Senhor, me faz passar naquele concurso. Senhor, abre a porta para mim. Senhor, abençoa meu filho. Meu filho vai fazer aquela prova, ajuda ele. Alguns fizeram votos: o meu primeiro salário vai ser para o Senhor. Agora, questionam até se dízimo é para a igreja. Agora, já não querem mais ir para a igreja. Não, domingo, escola dominical não, eu só vou de 15 dias. Agora, tiram fotos e postam vídeos, sabe? No dia da ceia do Senhor, estão no churrasco, na piscina. E eu pergunto aos irmãos, como a gente negocia coisas que não se negociam? Santa Ceia, por exemplo, não é uma opção. Santa Ceia é um mandamento. Como é que eu marco churrasco no dia da ceia do Senhor? Como é que eu marco um futebol com os amigos se o dia é o domingo da ceia do Senhor? Irmãos, como é que eu estou dando exemplo para os meus parentes que não são crentes, para os meus amigos, se eles mesmos não me veem priorizar Deus na minha vida? Aqui é um exemplo, aqui é uma lição e aqui é uma exortação para cada um de nós. Sabe, irmãos? É muito fácil apontar o fracasso ou a frieza espiritual dos outros, mas como é que está hoje a sua vida em relação a isso? O nosso tópico 2.3, a gente vai caminhando para encerrar aqui, ele vai apontar para um outro aspecto tremendo em tudo o que vai acontecer com Israel e figurado em Jerusalém: a graça de Deus revelada na aliança. A graça de Deus. Nosso autor, inclusive, eu trago aqui aluno, faço questão de ler aqui, ele vai dizer o seguinte, no nosso tópico 2.3. Nos últimos 4 versículos de Ezequiel 16, são identificadas expressões que apontam para a graça de Deus: conserto eterno, estabelecerei o meu conserto, reconciliar contigo. O Senhor Deus revelou por meio de outros profetas acerca de um novo conserto. O povo de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida. Irmãos, é interessante que quando Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, na última Páscoa que participou com os discípulos, ele disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Está falando da aliança. E é interessante que existem as 2 palavras aqui, tanto no hebraico como no grego, que é o Antigo e o Novo Testamento, respectivamente. É muito interessante. No hebraico, a palavra é brit, em hebraico. E aí fala de pacto, de conserto, do mandamento. No Novo Testamento, a palavra é diatec, que significa pacto, conserto ou mandamento, mas também significa documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a sua morte. Ou seja, a nova aliança, ela tem efeito com a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados.
Jesus é o centro da vida e da existência humana. Quando uma pessoa tem um encontro real, pessoal, intransferível com Jesus, a vida dessa pessoa é transformada pela graça de Deus. Na graça de Deus, Jesus assume o nosso lugar, morrendo a nossa morte na cruz do Calvário e se tornando sacrifício para que nos trouxesse a paz. Sabe, irmãos, nada que fizermos, nada que façamos pode nos garantir a salvação. A salvação, ela é uma oferta da graça de Deus através de Jesus. O que nós fazemos é porque somos salvos. É pelo que Ele fez por nós. Jamais pagaremos o que Cristo fez por nós. E então, em gratidão, o servimos e, independente das circunstâncias ou situações, eu quero lembrar aqui que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, sabe, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Fique firme. Você está sob ataque? Está passando apertos ou privações? Está sofrendo ataques do diabo nesse momento? Fica na posição que Deus te colocou. Fica firme. Não desista. Lembra de onde Deus tirou você. Lembra o que Ele fez para você chegar onde você está agora. Caminhe em frente. Sirva a Jesus. Sabe? Não permita que a dor ou a decepção o afaste de Jesus. Lembre, servir a Deus, congregar numa igreja, participar ativamente da obra de Deus, ganhar almas para Jesus, é o propósito de Jesus para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, no finalzinho do capítulo, ele vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando aqui brilhantemente o ponto 2, nós aprendemos que a parábola da esposa infiel nos mostra que a infidelidade traz consequências desastrosas e como é perigoso desprezar a benignidade de Deus. E assim eu convido você ao ponto 3, vamos então fechar o nosso estudo de hoje, a parábola das duas águias. Muito bem, meus amados irmãos, dando sequência aqui no ponto 3, nós já vimos aqui as duas primeiras parábolas muito bem explicadas pelo pastor Marcos Santana e pelo pastor William Barros. Agora vamos estudar a terceira e última parábola da lição de hoje. E esta parábola, ela permite-me também já responder o terceiro objetivo da nossa aula de hoje. Pastor Marcos já respondeu o primeiro objetivo, o pastor William já respondeu o segundo objetivo, e eu pretendo agora responder para você o terceiro objetivo, que é destacar a alegoria das parábolas das duas águias. Segundo o dicionário que eu consultei, dentre os tantos que tem, o que eu busquei, a definição de alegoria é uma figura de linguagem é utilizada para expressar significado além do literal. Uma alegoria é um dos estilos de figuras de linguagem de uso retórico que produz uma virtualização do real significado, não se atendo apenas ao sentido literal da obra, mas se aprofundando em outros sentidos. E também essa fonte traz um pouco mais de informação ainda sobre a alegoria. A palavra vem do latim alegoria, com 2 L, que significa ato de falar sobre outra coisa. Além do texto escrito, é possível encontrar uma alegoria na escultura e na pintura. Então, tendo esta definição em mente, vamos então já respondendo aqui o terceiro objetivo, que é destacar a alegoria, então, da parábola das duas águias. Meus irmãos, nós vimos aí na primeira parábola, eu até anotei aqui, vemos os cuidados do divino lavrador se tornando assim como uma parreira inútil, que foi o que o pastor Marco comentou. Pastor William já comentou sobre o comportamento da noiva infiel, né, que passou a se prostituir. Agora o profeta Ezequiel nos leva a esta possibilidade desse estudo, quando ele compara com essas duas águias, que aqui vai tratar sobre a insubordinação quanto à disciplina do Senhor.
era ordem de Deus, era plano de Deus. O profeta Jeremias estava lá em Jerusalém, a mais de 800 mil quilômetros. Tem uns que falam 1.100, outros 1.000, mas cerca aí nessa distância de onde estava um profeta com outro. E Ezequiel estava lá na Babilônia. Os dois estavam falando da mesma coisa. Então Ezequiel estava aqui sendo usado por Deus nessas visões e nessas palavras proféticas, e lá estava o seu companheiro Jeremias, que também estava sendo usado por Deus para trazer uma mensagem ali. E se você olhar o livro de Jeremias, se você pegar aqui o livro de Jeremias no capítulo 37, você vai ver aí no capítulo 37, no versículo 6, que diz: e veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra do Egito. Então, a primeira águia representa Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vem, então o que ele faz? Ele leva para cativo Joaquim, que era o governante do momento, e ele estabelece, dando sequência em Jerusalém, os Zedequias, né? Então o Zedequias, ele faz ali o quê? Um acordo. Então ele recebe aquela confiança de Nabucodonosor e ele é considerado, então ele tem a permissão de continuar ali governando. Mas o que ele faz? Contrariando o que Deus havia falado através do profeta Jeremias. Jeremias havia dito: não adianta você querer buscar recurso e socorro fora, vai ter que ir para lá. Se não obedecer, não cumprir o que Deus manda, não tem jeito, a solução é lá. Por quê? Porque o reino, né, o império babilônico, teve uma duração de 70 anos, e é exatamente o período do cativeiro de Judá. Então esse período era um período que era necessário acontecer. Mas o que faz o Zedequias? Tentando, como sempre, todo homem, né, sempre tentando encontrar saídas diferentes daquilo que Deus determina. E ele então tenta buscar, vai consultar Jeremias. Jeremias diz: não adianta, ainda que morrer os soldados, eles vão se levantar e vão destruir. Então não adianta querer buscar reforço junto ao faraó. Mas o que acontece? Ele tenta fazer isso, mas aí entra a segunda águia, né? Então a primeira águia, Nabucodonosor, a segunda águia, Faraó. Mas o faraó, ele foi procurado por Zedequias, que desobedeceu num ato de insubordinação. Meus irmãos, é muito arriscado, é muito perigoso e é completamente loucura desobedecer a ordem de Deus. O que Deus determina, a gente tem que cumprir. O que Deus escreve, Ele é soberano. E quando Ele determina, ainda que você passe por uma prova, ainda que, no caso, eles estavam indo para o cativeiro, mas lá no cativeiro Deus estava cuidando, porque daquela raiz, daquela semente, haveria de vir o Salvador. Então Deus tem tudo no seu plano, tudo estabelecido, tudo correto. Deus não é pego de surpresa. No plano de Deus tudo estava estabelecido e tudo estava correto. Mesmo com os altos e baixos, sobe e desce do ser humano, desde o Éden, quando o homem peca. Então você vai acompanhando cada livro da Bíblia, que você vai olhando, a história ela vai se acontecendo, desenrolando no tempo, e você vai vendo a poderosa mão de Deus sempre apontando para o quê? Para a vinda do Messias, o Salvador, que é Cristo. Então esse tempo de passar ali, lá no cativeiro, era um tempo necessário e eles teriam que passar por ali. Mas Zedequias, querendo arrumar uma alternativa, criou uma bela de uma confusão. E eu anotei aqui algumas informações que eu acho relevante. Como eu já disse, o profeta Ezequiel estava na Babilônia e o profeta Jeremias em Jerusalém. Interessante observar que, embora ambos estivessem separados por uma distância, como eu já disse, de cerca de 1.000 quilômetros, a mensagem de ambos era a mesma. Por quê? Porque quem estava falando era Deus.
e Deus não faz confusão, nem deixa ninguém confuso e nem no engano. Então era o próprio Senhor que estava administrando ali. Eu sugiro a você anotar, vou sugerir a você umas leituras para que você como professor, leia e se aprofunde nisso daí. Ezequiel 17, 1 a 24, segundo livro de Reis 24, 7, 11, 15, 17 e 20, segundo livro de Crônicas 36, 1 a 13, Jeremias 37, 1, 6 a 7 e Jeremias 44, 30. Recomendo a você ler e estudar para que você possa ter uma compreensão histórica desse fato. Agora, para relembrar, vamos voltar um pouquinho ao passado aqui, só para trazer a você em poucos minutos, uma recapitulando aqui. 1050 anos antes de Cristo, quem está no governo? Saul. Saul é constituído rei, Reino Unido, né? Então o reino está unido, Saul é o rei, o primeiro rei de Israel. 1010, quem é o rei que agora sobe ao poder? Davi, ainda rei unido. 970, quem é o rei que substitui Davi? Seu filho Salomão. 970, Reino Unido. 40 anos depois, ou seja, 930, com a saída de Salomão, quem é que entra em cena? Seus dois filhos, Jeroboão e Roboão. O reino é dividido. Então, até o reinado de Salomão, o reino estava unido. Com a saída de cena de Salomão, o reino é dividido e aí começa a confusão, né? As tribos do norte se estabelecem em Samaria e as tribos do sul se estabelecem em Jerusalém, né? Judá. E aí começa a confusão. E aí eu vou voltar um pouquinho só para você entender que é importante na história você deixar isso claro para os alunos. No ano de 722 a.C., sobre o governo de Oséias, rei de Israel, ele se rebelou contra Salmaneser, rei da Síria. E isso fez com que a Síria levasse eles para o cativeiro. Então, as tribos do Reino do Norte, então o Reino do Norte tem a queda. Se você vai consultar a história, você vê que a queda dos reinos do Norte, exatamente no ano de 722, Oséias está governando, se rebela e eles são levados para a Síria. E assim a gente já não ouve mais falar sobre o reino do norte. Você vai ver isso em 2 Reis 17, 3 e 4. A Síria, como vimos, conquistou Israel em 722, mas fugiu. O pastor William falou isso aqui brilhantemente. Ele não sabia que eu também tinha anotado esse texto. Conquistou lá Israel em 722, as tribos do norte, e leva para a Síria, né? O reino dividido, uma parte então agora vai para o exílio na Síria. Só que esse mesmo governante foge, porque numa única noite, através do milagre de Deus, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados, protegendo Judá, porque Judá ainda era governado por alguns reis que é considerado bons reis. Então esse período foi um período muito triste, mas aconteceu. O que acontece então? Israel continua, vai cativo, vai embora, Judá continua e vai tocando. Aí vem rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, e a coisa vai acontecendo. Mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, porque havia a palavra: a semente vai vir, da semente da mulher vai nascer um. Deus sempre contou conosco, irmão, mesmo com as nossas dificuldades, Deus sempre conta, sempre há um remanescente fiel, porque Ele é zeloso e Ele cuida, não importa as dificuldades, não importa as confusões, você vai ver em toda a história da Bíblia, os desenrolar, sempre o homem caindo, levantando, mas Deus sempre dando uma oportunidade. Por quê? Porque o que Ele determina vai acontecer. Se Deus falou algo para você, vai acontecer, tranquilize seu coração. Quais foram os pecados de Israel que levaram Israel a ser levados cativo? Pelo menos 2 que eu anotei aqui, ó. Adoração de ídolos, ou seja, falta de separação do mundo e rejeição dos profetas de Deus, falta de respeito pela palavra de Deus. 2 coisas muito terríveis que a gente tem que tomar muito cuidado. É faltar com respeito, né, à palavra de Deus, é muito perigoso, e
também se associar com as coisas do mundo. Duas coisas que até hoje estão válidas aí, estão valendo. Nós temos que tomar cuidado e essa lição serve para nos despertar também para este ponto, né? A separação total do mundo e total reverência à palavra de Deus é o que temos que ter. 116 anos após a queda do governo dos reinos do norte, ou seja, Samaria havia caído, a Babilônia derrotou a Assíria e se apoderou dos reinos de Judá. E essa deportação ela aconteceu demorou um período de 20 anos, entre o ano 606 a 586, levando três períodos, em 3 levas. A primeira leva, 606 a.C., a segunda leva, 597. Nesta segunda leva é onde acontece esse fato que nós estamos estudando nessa lição. Inclusive o profeta Ezequiel, ele é levado nessa segunda leva. E a terceira e última leva, 586 a.C. Apenas uma informação histórica para você buscar mais conhecimento e se fortalecer na sua aula, ok? Importante observar que o Império Babilônico durou 70 anos, mesmo período do cativeiro, sendo destruído pelo um outro império que entra em vigor. O império que nós estamos falando, o Assírio, que é substituído pelo Império Babilônico, que é substituído 70 anos depois pelo Império Persa. Muito importante você anotar isso. E para concluir a minha participação aqui, é fundamental estarmos atentos aos ensinos e avisos de Deus contidos na Escritura. Assim, esta lição, aprendemos nela, que nós fomos chamados para sermos frutíferos, a figueira frutífera, fiéis, pastor William falou sobre isso, e comprometidos com a nova aliança. E não devemos desprezar e desanimar quando formos disciplinados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração. E querendo o bom Deus, nós estaremos de volta na próxima semana, compondo aqui esta mesa para estudarmos a lição de número 7. Povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. E antes de fazermos uma oração para nos despedirmos, podemos concluir aqui nesse ponto 3, que a parábola das 2 águias trata da insubordinação do povo de Deus quanto à disciplina do Senhor por intermédio do Império Babilônico. Também nos mostra que os planos de Deus sempre prevalecerão. Deus abençoe você. Junte-se a nós numa palavra de oração agora e eu convido o pastor William para estar orando. Antes de nós orarmos aqui, eu queria fazer uma justa homenagem. Na terça passada, essa semana ainda, fez aniversário no dia 2 de fevereiro, o meu pastor Magner de Cássio Ferreira. Muito digno pastor presidente da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, aqui no estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Eu queria louvar a Deus pela sua vida e eu sei que nesse momento eu falo não só em meu nome, mas eu tenho certeza que toda a nossa pleiade aqui de professores, pastor Marcos Santana, pastor Luiz Prates, nosso câmera aqui, o Alex, e eu quero parabenizar pastor Magner. Deus abençoe a sua vida, lhe dando saúde, dando força. É um pastor humilde, uma pessoa simples, uma pessoa dedicada, um homem de Deus. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, mais do que tem abençoado, e possa ainda galgar muitos anos juntos, fazendo a obra de Deus ali em Marechal Hermes, quem sabe conosco ali muitos anos. Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, que a tua palavra possa, Deus, trazer despertamento para cada um de nós e que possamos seguir firmes, ó Deus, cumprindo o ID de Jesus e tirando as lições devidas, ó Pai, de tudo que aprendemos hoje para um alerta e para um tempo de despertamento e vigilância. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.